Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, dessa vez recebendo meu amigo Vini Della Torre, ele que é o responsável por essa maravilha aqui, mais um café. Acredito que todo mundo aí já para diariamente aí com essa maravilha que é, pô, a gente que é mineiro adora um café e isso aqui, vou te falar, é quase que religião. O café. Obrigado aí de te receber, é sempre um prazer, muito aprendizado. vo- E aí, Vini, conta um pouquinho aí da Mais Um Café, como é que começou, e aí a gente vai falar bastante aqui, pessoal, de gestão, de franquia, de varejo, que, pô, é uma referência aqui que tá na nossa frente. Obrigado aí. Boa, obrigado você pelo convite. Cafezinho, né? Não tem como negar um café. Eu sempre começo falando, as palestras, essas coisas. Quem que gosta de café, né? Aí, pelo menos uns 90% já levanta a mão, Vou já levantar a mão, você pode desconfiar. fala, o pessoal pode ir embora, né? Pô, muito legal. Acho que é importante bater um papo sobre negócios, gestão, né? Falando um pouquinho da Mais Um e da nossa história. A gente vem do segmento de franquia, então eu não comecei com franquia minha carreira, eu venho do mercado de TI, totalmente diferente, mas me ajuda muito. Tomava muito café, né? Tomava, era o nerdzinho do café, né? Então é engraçado como as nossas bagagens auxiliam a nossa criação e tomadas de decisões futuras, porque hoje eu cuido da parte operacional da franqueadora, mas eu venho lá de algo de dados, de construção, de programação, parte lógica, muito, e muito das decisões hoje eu utilizo o que eu trabalhava no HSBC antigamente. Então é legal essa parte da história e entender que, pô, o que que você fez no teu passado que vai te ajudar hoje. É porque todo mundo deve, um monte de gente deve te perguntar, mas o que que tem a ver você ter formado com ter ido para a área de TI e agora você está mexendo com loja de café? Principalmente o pessoal mais velho chega perguntando isso, né? Pergunta bastante. Então, num determinado momento comecei a empreender, não também no segmento de franquia, comecei com importação e tudo mais. E 2016, então, eu entro no mundo de franquias. Faz 10 anos aí que a gente tá nessa jornada no mundo Brasil afora aí de franquia, varejo, no comércio em si, né? O primeiro segmento que eu atuei era entretenimento para shopping. Então era uma franquia que era um stand de tiro, de airsoft, um modelo de negócio que não existia. Eu sempre gostei muito de inovar. Então acho que uma característica pessoal e dos meus sócios é trazer algo que é inovação. Então a importação, eu importava um produto que não tinha no Brasil, aí depois criei uma franquia que não existia no Brasil, que era entretenimento de airsoft, e depois a gente foi para o modelo de uma cafeteria mais moderna, com uma pegada onde você podia fazer pedido num totem, de uma forma geral. Então, sempre a inovação é algo que norteia as nossas decisões. Legal. Então, no crescimento, 2016, 2017, a gente inicia no mundo de franquias. Em 2 anos, a gente se tornou a maior franquia de entretenimento do Brasil. O mercado não era tão grande de entretenimento, mas a gente criou notoriedade. Então, em 2018, 2019, a gente se tornou a maior franquia de entretenimento. Estava em quase todos os estados. Não tinha muita unidade por estado, mas estava muito bem posicionado em shoppings. Tinha no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Tinha shoppings em São Paulo, BH. Então, começou a criar notoriedade. Até foi por isso que eu acabei saindo na Forbes Under 30, né? Mas ele era limitado, porque eu dependia de shopping. No interior era quase impossível colocar o negócio, porque não tinha A shopping. operação não dá, né? Não dava, você precisa ter. E aí foi onde a gente decidiu criar alguma coisa que fosse com recorrência, que fosse moderno, uma pegada diferente do que existia, e aí que surgiu a Mais Um Café, então, em É 2019. o pensamento de escala, né? Onde que isso pode colocar em qualquer lugar, né? É isso aí. Quando a gente montou, essa história é bem legal. É, a gente inaugurou a primeira loja aqui em Curitiba, a gente falou, um dia a gente vai ter 100 cafeterias. Montou um modelo de negócio falando, cara, olha o que a gente acabou de montar. Vai chegar a 100 cafeterias. Quando a gente inaugurou a quinta operação, que foi em Caçador, interior de Santa Catarina, a gente falou, agora o negócio dá para o interior também. Então a gente vai chegar em 200 operações. Isso 5 anos, tinha 5 abertas, a gente já sabia que a gente ia ter 200. E hoje virou o tamanho que virou e tá de norte Brasil a sul, todo. Brasil todo. Legal. E como é que é começar um negócio sem ter dados? Eu falou que você é o cara dos dados, e aí você começa sem informação, sem dado. Como é que você. De onde você tira isso? Nossa, isso é difícil, né? Por quê? Porque a gente não.
a gente seguiu de volta a contramão do mercado tradicional. Porque geralmente a pessoa monta um restaurante, monta qualquer tipo de negócio, dá certo e ela fala, vou fazer franquia disso. Exatamente. Né? Porque o cara vai, testa o modelo Uhum. e depois ele escala. E você já começou? Não, vou franquear. A gente já montou o negócio 100% como franquia. Então, todo o pensamento tinha que ser já como franquia. Quem que vai ser o fornecedor de copo? Alguém que consiga atender a nível nacional. Quem que vai ser o fornecedor de café? Alguém que tenha escala para atender a nível nacional. Qual que vai ser a máquina de café? Tem que ser uma marca que consiga dar suporte e atendimento em qualquer lugar do Brasil. Então não é aquele negocinho que começou aqui, validei e aí eu expandi. Não, na verdade a gente já começou no modelo de, cara, eu preciso desenhar alguma coisa que dê certo em qualquer lugar do Brasil. No começo não tinha dados e era uma dificuldade extrema, porque você não sabia quanto ia faturar, você não sabia quantas pessoas iam parar, como que é seu comportamento de cliente, como que é seu tempo de produção. Então tudo isso teve que se validar a hipótese diversas vezes no papel. Então o exercício era muito mais mental no início do que prático. E como é que fazer isso? Vamos fazer, você não tem um dinheiro ali. Como é que você vai fazendo isso? Cruzando com fluxo de caixa, com capital, como é que você vai medindo isso? É um equilíbrio ali. Total, porque no momento que a gente decidiu criar a Mais Um Café, a gente tinha outra franquia que se chamava Sniper, Uhum. correto? Então a base, Então começou em paralelo ali. a Sniper já rodava. Então qual que foi a ideia de plugar outra marca? Porque a gente tinha uma franqueadora que eu tinha capacidade ociosa em alguns setores. Entendi. Por exemplo, o setor de arquitetura e engenharia tinha ociosidade. Então, se eu plugar mais uma marca, eu aproveito o mesmo arquiteto, o mesmo engenheiro, e eu divido o custo em duas. É um custo fixo, ele já está lá, ele já existe, então vamos usar isso para outra coisa. Isso aí, o time de marketing, eu utilizo o mesmo time de marketing para fazer outra coisa. Talvez eu precisava um ou outro setor fazer mais dedicado, assim, um consultor de implantação de uma marca de tiro é uma coisa, de uma cafeteria é outra. Mas muita coisa eu conseguia diluir dentro do negócio. Então, eu ia otimizar a minha operação de franqueadora e aproveitava já o know-how que tinha. Então, esse foi o equilíbrio que a gente fez no começo. A Mais Um começou extremamente enxuto, né, com poucas pessoas, porque a rentabilidade estava vindo do outro negócio. Então, Foi em qual ano mesmo? 2019. 2019, pré-pandemia. Pré-pandemia. Então, não tinha nem ideia, né? Quando a gente começou a montar o negócio lá, zero de ideia que poderia vir uma pandemia. Ah, não, ninguém. Eu vou te falar, o empresário que colocou no planejamento estratégico dele lá, em caso de pandemia a gente vai para esse lado, esse aí é O cara foi mágico, né? informação privilegiada de Deus, esse aí, né? Porque Demais. hoje em dia, hoje em dia a gente já coloca, mas antigamente não tinha isso não. Não imaginava que poderia acontecer, né? E para nós foi muito grave, porque eu digo que os dois principais setores afetados na pandemia, o primeiro deles foi o setor de entretenimento, Sim, que basicamente então, fechou, acabou. e o outro foi shopping, né? Porque os shoppings não podiam receber pessoas. E o nosso foi o combo, que era entretenimento em shopping. Então, então tipo, cara, a gente quebrou do dia para noite. Porque a hora que começou os alardes lá na China em dezembro, os primeiros rumores, tá vindo, tem um vírus, tem alguma coisa. Então, dezembro de 2019 já começou a afetar aqui. O pessoal falou, pô, aglomeração não é legal. Então, dezembro, que é um mês muito bom para o shopping, já não foi um mês bom. Dezembro 19. Janeiro, pior. Fevereiro teve carnaval. E aí, março teve lockdown. Sim. Então, a gente já vinha de 4 meses muito ruins. Sendo que seriam meses bons para nós. E nessa época já estava com quantas lojas? De qual? Da Mais Um. Nenhuma. Porque, na verdade, a primeira inaugurou em dezembro de 2019. Então você já inaugurou no... Eu inaugurei no Burburinho. Sim. Mas no lockdown eu tava com 4 operações. Então... E era operação de shopping? Não, operação de rua. Tá. Então... Só que aí foi uma vantagem competitiva nossa. Porque todo o estabelecimento teve que se adaptar porque não podia mais receber clientes. E os seus suplementos eram exatamente de passar, pegar e ir embora, né? Exatamente. Então o nosso modelo já foi desenhado para o modelo de pandemia. Mas na sorte. Na sorte. Então, enquanto tava todo mundo se adaptando, colocando totem de autoatendimento, tendo que fechar salão, o nosso já era porta para rua. Então, os concorrentes estavam fechados e as nossas cafeterias continuaram operando durante o lockdown, a pandemia fechada.
Então isso foi que nos deu vantagem para crescer muito rápido. Né? Só que na contrapartida, que era a empresa que nos sustentava, né, que estava sustentando o crescimento da Mais Um, quebrou. A galinha dos ovos morreu. Do dia para noite, quer dizer, em 4 meses já vinha mal e a hora que fechou o shopping, aí zerou a receita. Porque não é tipo um restaurante que eu consigo, vou fazer delivery. Sim. Cara, entretenimento não tem. Não tem. Não tem. Fechou. Então foi... E aí vem aquele custo de fechar, né? Pagar a multa do estabelecimento, acerto dos funcionários, por aí vai. Porque a gente não sabia, eu criei um comitê de crise dos franqueados. Foi um momento bem pesado, assim, eu falo da minha vida. Administrar um comitê de crise. Porque você não sabe o que vai acontecer. Não sabe e o detalhe, né? Nunca aconteceu, né? Não tem histórico pra você falar, você lembra da outra vez, quando foi isso? Uhum. Era exatamente isso. Então, todo dia de manhã a gente fazia uma reunião, juntava o comitê de crise de franqueados para tomar decisão. Pessoal, hoje nós vamos analisar o que pode acontecer hoje. Hoje pode sair uma linha do governo para ajudar a manter os salários. E aí, vamos demitir ou vamos segurar essas pessoas que depois vai pagar? Então, era uma decisão que tinha que tomar, era difícil. Não, e a opinião pública pegando fogo, né? Não, que fulano de tal demitiu ou não demitiu, pode ou não pode, é errado ou não é. Cara, era muito difícil. A opinião pública estava toda confusa, você não sabia o que fazer. E o franqueado me cobrando, falando, cara, eu preciso que você dê uma solução para isso. Uns pediam a solução e outros pediam que decisão eu tinha que tomar. E eu pensava comigo, falava, cara, nem o Trump sabe o que tem que fazer. Eu vou ter que tomar uma decisão aqui sem saber se isso vai durar 1 mês, 3, 6, quanto tempo vai durar. Então cara, eu digo que foi um dos momentos mais desgastantes da minha vida, foi ter que tomar decisões no momento da pandemia. Porque tinha centenas de vidas que dependiam... Então, exatamente, esse é um problema muito sério, né? de... E aí, como é que foi a decisão? Cara, a gente analisava caso a caso, porque tinha shopping que flexibilizava, tinha shopping que não. Então a gente precisava olhar fiz diversas reuniões com superintendentes, porque tinha superintendente que falava, cara, o aluguel vai continuar, o condomínio vai continuar, se você não tá abrindo, o problema é teu. Cara, era muito pesado, muito. Falava, cara, olha a situação que o mundo tá. E o cara falava, cara, não quer, tá tudo certo, fecha a porta, a gente executa. Paga a multa aí, tá tudo certo. Sim, então cara, é impressionante como que tem ser humano que consegue atuar dessa forma no momento... Não, e na verdade é o momento que ele gosta, né? Fala assim, agora eu ganho dinheiro. Tem gente que pensa assim. Muita maldade, assim, se via em alguns superintendentes. E outros casos a gente manteve a operação e hoje elas estão muito bem até hoje. A loja de Curitiba aqui é um caso emblemático, acabou mantendo a operação, passou o período ali e hoje fatura super bem. Assim. Ela é a primeira loja? Não. Foi fora a primeira loja, tá. Mas hoje a primeira loja tá hoje ainda? Não, ela tinha encerrado o contrato, já tinha batido o tempo. Qual que é a loja mais antiga que você tem hoje? Da Sniper? Não, dá mais um. Não, desculpa. Eu tô falando da Sniper ali. Sim. Não, Curitiba funciona, da mais um, mas a Sniper eu tenho aqui, tenho São Paulo, Campinas, tem espalhado ainda pelo Brasil as lojas antes de pré-pandemia, desde 2017, 2018. Mas aí então, beleza, começou a pandemia ali, você já estava com uma loja que começou em dezembro, e depois como é que foi? Vamos expandir ou vamos segurar? Como é que foi isso? A gente tinha 2 opções. Ou tomava a decisão de expandir ferroneamente a Mais Um Café, ou tinha quebrado. Porque como a franqueadora era toda sustentada pela franquia de entretenimento, eu não tinha outra opção. Ou quebrava, ou expandia. E foi aí que a gente tomou a decisão de acelerar tudo que tinha. Estava no momento econômico razoavelmente melhor do que a gente está hoje, uma Selic a 2,5%, 3%. Que era muito mais baixo do que tem hoje, então a pessoa falava, é melhor eu aplicar, investir em alguma coisa do que deixar meu dinheiro parado no banco. E aí, onde muita gente tinha sido desligado, pegou rescisão e começou a abrir cafeterias ao longo do Brasil. Então a gente rampou muito rápido. A gente vendeu 100 unidades aí em 1 ano. Legal. Então no início de 2020 você tinha 1 unidade, que foi essa que você abriu em dezembro. Isso. E no final de 20 já estava com 100. Tava, 180 unidades. Que isso. Em quantos estados? Tá quase no Brasil todo. 2020, então, você conseguiu expandir o Brasil todo. Sim.
venda de franquia. Aí era outra dificuldade, que é o quê? Uma coisa é você vender a franquia, a outra é você abrir a franquia. Uhum. Então existe um gap do cara achar o ponto, treinar o pessoal, tudo, porque a gente não imaginou, porque a nossa estrutura da Mais Um não estava programada para vender 100 franquias no ano. Né? Nem acho que o mais otimista do mundo imaginaria que no meio de uma pandemia você conseguiria vender 180 operações no ano. E quais são os principais processos e indicadores que você precisa ter ali controlado para, num período ali de um ano, para você fazer toda essa sair de 1 para 100? Acho que você precisa muito alinhamento, principalmente, com seu fornecedor. Ah, beleza, fornecedor. Segunda vez que eu escuto isso hoje. Porque, por exemplo, a máquina de café. Uma máquina de café ela custa em torno de 50 mil reais. Né? Como que eu vou conseguir, se eu não tiver um bom parceiro de negócio, implantar 180 máquinas de café do dia para a noite? Então, eu preciso ter um bom parceiro fornecedor que esteja capitalizado a ponto de conseguir viabilizar isso para mim. E trocar quando tiver algum defeito, alguma coisa assim, né? Exatamente, mas E tem que ser rápido. tem que ser rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Então, nesse momento, eu precisava estar muito bem pautado em fornecedores estruturados para conseguir atender uma demanda crescente dessa. Teve época que a gente chegava a fazer 15, 20 projetos por mês. Então, é uma linha de montagem, Uhum. é uma indústria. Em vez de sair um copo no final da linha, sai uma franquia, sai uma loja. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado. E aí a gente começou a implementar processos que não existiam, desde softwares de funis, para a gente saber em cada etapa quem que está. Um software bom que eu indico assim é o Pipefy, que ele ajudava muito a gente saber, eu tenho tantos franqueados em projeto, tantos franqueados em obra 1, obra 2, obra 3. Então eu classificava, Uhum. porque eu sabia o que eu tinha que fazer em cada uma das etapas para que desse exatamente o tempo certo para o cara inaugurar. Senão eu ia me perder no meio daquela loucura que foi aquele crescimento. E não é todo mundo próximo. Então tem gente no Rio de Janeiro, tem gente em Roraima, Boa Vista, tem gente em Passo Fundo, sabe? Então é o Brasil todo. Como é que eu faço a gestão do Brasil todo que tudo aconteça de forma correta? Então a parte processual tinha que ser muito bem desenhada. E uma outra coisa que, além do processo de operação ter que funcionar muito bem, a gente sabe que para a franquia dar certo, o dono da franquia lá na ponta tem que ser muito bom também. Ele tem que estar super alinhado com o que vocês defendem. Como que você hoje define o ICP? Na verdade, como que na época você definiu o ICP para você conseguir bater 100 lojas Brasil todo e garantir que esses donos das franquias espalhados pelo Brasil tivessem toda essa consciência que vocês construíram? Em 5 anos de história que a gente tem, eu acho que o maior valor que aconteceu foi o aprendizado. Né? Você fala, cara, o que mais valeu de tudo a Mais Um? Eu acho que o aprendizado para qualquer outro negócio. Por quê? Porque a gente montou imaginando que seria uma coisa, e a hora que a todo momento eu tinha que olhar para dentro do negócio e falar, Não é bem assim. tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Porque eu também não tinha um histórico, eu não tinha, no Brasil não existia histórico de franquia que tinha crescido de 0 para 180 em um ano. Então não tinha como chegar para alguém e falar, viu, como é que você fez isso daqui? Como é que você consegue implantar 20, 30 lojas por mês? Como que você seleciona 20, 30 franqueados por mês? Hoje existe mais cases no Brasil, Sim. mas na época não existia. Então a definição de ICP, a gente, quando montou o primeiro modelo de negócio, acreditou que ele era muito voltado para investidor. O cara tem um dinheirinho, montava-se muito barato, então o custo de obra era muito barato. Taxa de juros baixa, então assim, vou investir nisso. Os primeiros investimentos eram em torno de 120, 140 mil reais. Né? E hoje a gente fala quase 300 mil. Então era muito mais acessível você achar investidor com 120. Só que o modelo não adiantava para investidor. E a gente aprendeu logo isso. Que tem que ter um franqueado operador. E a gente fala que existe o papel das partes, 50% de cada um. Então, quando o franqueado tem 50% de responsabilidade e a gente tem 50%, a soma não é 100, a soma é 120.
Mas se o franqueado entrega 30% e a franqueadora está entregando seu máximo, não dá nem os 80%. Eu digo que dá ali seus 65%. Então tem que ter alguém que esteja comprometido com o negócio, que saiba a gestão de pessoa, saiba de gestão comercial. O franqueado tem que ter esse papel muito bem estabelecido no negócio. Isso, mas na época vocês não tinham isso. Era um investidor e aí viu que não era bem assim. É isso aí, porque a gente falava, não, vamos trazer um investidor, a gente é capaz. E como é que você descobriu que não era isso e era aquilo? Porque quando eu trazia, principalmente 4, era muito fácil trazer 4 amigos. Os primeiros eu vendia 4 amigos, estavam na mesa de bar, viu, vamos investir 30 mil cada um, e aí a gente monta uma franquia, porque é um negócio legal e tal. Só que a hora que eu olhar a rentabilidade, né, sei lá, ia dar seus 8 mil reais por mês, um negócio desse. Para dividir em 4, dava 2 mil para cada um. Só que ele não pensou que ele investiu 30. Ele imaginou que ele estava investindo 130, 140. E aí com 2 mil ninguém se dedicava no negócio. E aí ficava aquele pai de 4, filho com 4 pais, que ninguém, cada dia um chegava, não, você cuida segunda, você cuida terça, você cuida... Aí você falava com o barista na segunda, daí ele fazia uma coisa. Aí na terça ele falava, não, mas hoje o chefe aqui falou que eu tenho que fazer outra coisa. Então não existia um unissom. E aí a gente começou a falar, cara, não adianta. Investidor não serve para o negócio. Não é para investidor isso daqui. Precisa ter alguém que atue efetivamente, vista a marca, compre a ideia da... E qual que é o histórico legal de um dono de franquia? O passado dele ali, o que você olha para o histórico dele? É muito engraçado, porque o Brasil é um continente, né? Sim. Então, se eu fosse definir, assim, qual que é a persona que... cara, o que é aquele cara ideal, assim, ó, é muito mais com a vontade que ele tem agora do que o passado dele. Legal. Porque eu já tive vice-presidente uma das maiores empresas do Brasil, foi franqueado nosso, e o cara não conseguiu performar bem. Porque ele sabe gerir uma empresa que tem diversos diretores. Tava tudo pronto, né? Agora começar um negócio do zero ali na rua. É isso aí, exatamente. É muito fácil, porque ele coordena, tem 25 diretores que são formados nos Estados Unidos, que falam inglês, francês e alemão. Tem um aparato ali em volta dele que resolve um monte de problemas. É isso aí, mas às vezes esse empreendedor de balcão que precisa estar com um barista, que dá treinamento, motivação diária, sabe, alinhamentos mais básicos assim, o cara acaba se perdendo e não consegue performar bem. Então hoje a gente precisa ter um empreendedor que seja principalmente um gestor comercial. Então ele saiba que é necessário fazer ação comercial, que isso é investimento de negócio, que ele divulgue próximo da loja dele, que ele faça bom relacionamento. Então essa é a cara do franqueado que a gente procura. Legal. E o do negócio como um todo? Começou como aquela lojinha de rua, que é o que você me falou, o pessoal compra o café e sai, vai pro trabalho, não. E hoje eu percebi que tem mudado um pouco o perfil da loja. Qual que foi o momento? Por que você tem percebido ou mudou isso? Ou é impressão minha? O comportamento do cliente vem mudando nos últimos anos. Então as pesquisas apontam que a experiência hoje conta mais do que a velocidade. Tanto que se for ver, se olhar o McDonald's há 20 anos atrás, os sanduíches ficavam tudo pronto numa estufa, né? Porque você pedia e em 1 minuto você recebia teu sanduíche. Hoje as pessoas já preferem muito mais a experiência do ambiente, a experiência de sentar, e isso foi algo que foi nos chamando a atenção ao longo da história, porque a gente começou com pesquisas internas, quantos por cento dos clientes compravam e ficavam, e quantos por cento pegavam café no modelo to go. E cada ano que passa, a gente entende que mais pessoas compram o café e ficam, para ter aquele momento café. Então, eu vou abrir meu notebook, vou conversar, vou fazer alguma atividade dentro da cafeteria. E aí a gente falou, opa, precisamos engordar as nossas operações. Deixar de ser somente aquela portinha to go e dar a possibilidade para aquele cliente que quer ficar de ter um lugar para sentar com conforto. E aí a gente fez toda uma adaptação do negócio. Legal, isso é uma alteração e é uma alteração muito séria, muito significativa para o negócio. Você tomar uma decisão de mudar o negócio de um lado para o outro, não foi da sua cabeça que saiu essa informação, não foi no achismo, né? Você foi lá, você acabou de falar de pesquisa e tudo mais, então foi embasado em dados. Totalmente. E no campo. Eu acho que o empreendedor ele tem que ir para campo.
Ah, então ótimo. Então, além dos dados, você tem que ir lá ver. Total. No ano passado, eu visitei 140 operações no Brasil. Eu te encontrei numa delas aleatoriamente. No Rio de Janeiro, né? Eu tava em visita. Então, e isso foi um dos principais estalos que eu tive estando numa operação em Carazinho, no Rio Grande do Sul, que era uma loja que performava bem e ela era dentro. O franqueado, quando montou, ele montou junto um escritório de uma assessoria financeira. Então, ele fez a Mais Um e criou um ambiente para ter reuniões, para ser um escritório de assessoria. Só que num determinado momento ele fechou a assessoria de investimento e ficou só com a Mais Um. Então ela espichou e ficou num ambiente extremamente confortável. E há vários meses essa loja estava performando bem. Assim, ó, performando bem, bem. A hora que eu cheguei lá, eu falei, cara, tá aí o negócio. Por que ela performa bem? Era umas 10h30 da manhã, chegou um grupo de 20 senhorzinhos, assim. O cara criou um coworking lá, quase, né? É isso aí, um ambiente onde, cara, os senhorzinhos todo dia às 10 horas da manhã vão lá, se encontram. Em vez de ir pro bar, eles vão 10 horas da manhã tomar um cafezinho lá, ler o jornal. Mas isso também depende muito do lugar, né? Ou não? Eu falo do Era uma estado, dúvida da que cidade. era uma dúvida que a gente tinha, mas é muito comum um franqueado falar: não, o pessoal gosta de pegar o café e levar em tal lugar, mas aqui na minha cidade a pessoa gosta de sentar para tomar o café. E eu acho que é cultural do brasileiro isso, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, que a gente encontra muito, de você pegar o café e sair caminhando para tomar na rua. Então aqui realmente o brasileiro ele tem o hábito e a tendência é cada vez mais a pessoa sentar e ficar no estabelecimento. É, mas com o seu negócio dá pra ele fazer os dois, né? Exato. Porque não mudou a forma de produzir, de entregar o produto final. Gente, eu costumo falar que a característica da Mais Um é praticidade, agilidade e velocidade, né? A gente incluiu mais um ponto. Flexibilidade agora, dá pra fazer os dois. O conforto. É. É isso aí. Então agora é flexível. Se ele quiser pegar o café e levar, ele vai ter as mesmas características. Ele vai poder levar no copo, que vai ter o nome dele, um produto de extrema qualidade, que é algo que a gente sempre se preocupou. Só que se ele quiser sentar na operação e tomar o café, agora tem a porcelana para ele tomar o café dentro do negócio. Legal, você falou uma coisa que é bem legal da qualidade, que foi exatamente outra conversa que eu tive num podcast de que uma pessoa falou, olha, no meu negócio o foco é qualidade. Cada negócio foca em alguma coisa, no nosso o produto é qualidade. No seu também, você enxerga que hoje a principal entrega é qualidade? Se Sim. tiver que pensar ali alguma... Ele está dentro dos pilares básicos, assim, entregar produtos de qualidade com praticidade e agilidade para os nossos clientes. Né? E hoje como é que você mede a qualidade? Show. Muito treinamento a gente te avalia, né? Então, antes da metrificação, eu preciso formar. Perfeito. Então, hoje a gente é um dos maiores formadores de baristas do Brasil. Então você criou uma máquina de treinamento ali. Uma máquina de treinamento. Então, não pode ser um apertador de botão. Porque se for um apertador de botão, ele não entende o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, hoje a gente ensina a ciência por trás do café. Parece que é uma coisa chata, assim, mas não, mas é importante que ele entenda. Por que tem que esquentar? Por que tem o passar no filtro de um jeito X, Y, Z? Porque tem uma lógica, tem uma ciência, né? Total. E isso o cliente ele não vai saber. Mas a hora que ele tomar, ele vai falar, cara, não sei porquê, mas aqui é diferente do que no concorrente. E se ele tiver essa percepção, para mim... Não, e o legal é que se ele perguntar isso pro barista, ele vai saber responder, né? Por que o café aqui é tão bom? É isso aí. E hoje, cada vez mais as pessoas têm perguntado, que nem o vinho, né? Ah, mas da onde que é esse vinho? É um Malbec? É um Cabernet? O café é a mesma coisa. O pessoal tem se aprofundado no conhecimento para falar, pô, mas da onde que vem? É do sul de Minas? Da onde esse café? Então, acho que a qualidade foi algo que a gente nunca abriu mão. É um valor inegociável nosso. Não é à toa que a gente importa um croissant da França. Então, quem viaja para fora na França, 85% das boulangeries francesas servem o mesmo croissant que é servido na Mais Um. Sério? Sério. Pô, que isso? E isso foi uma surpresa para mim, porque eu achei que toda boulangerie fazia o seu croissant. Mas, na verdade, não. Eles recebem da mesma indústria que a gente faz e apenas assa na operação. Então, o mesmo croissant que você vai comer na França, você come aqui na Mais Um Café. Esse é um ponto. Nosso donuts vem da Polônia. Nosso café é de qualidade especial. A gente tem collab com Nestlé, Nutella, Ovo Maltine, com as maiores marcas de food do Brasil e do mundo. Boa, você tocou num ponto que eu gosto do varejo. Produto, mix de produto.
Porque a gente também tem que saber ali definir esse mix, para não ficar muita coisa e o cliente ficar perdido ali e você ficar perdendo margem em alguns produtos que não dão resultado e também não ter nada. Como que você define hoje o mix de produto lá da Mais Um? E, e, e eu agrego mais um ponto no nosso negócio, que é assim, ó, a capacidade da loja. Porque não adiantava nada eu colocar muito produto, sendo que a loja não tinha capacidade de atender. Por exemplo, as lojas maiores, elas só surgiram também porque novos produtos foram inseridos. Então eu precisava inserir produtos que a pessoa pudesse sentar para comer. Então existe a variável do ambiente em si. Agora um dos produtos que a gente vai colocar são bolos. E para você comer um bolo, você precisa ter um garfo e você precisa sentar. Difícil você comer um bolo em pé, sair no modelo to go para bolo. Só que eu só consigo colocar bolo agora na operação se eu tiver uma vitrine refrigerada. Então, em algum momento, eu tive que inserir a vitrine refrigerada dentro da operação. E depois de inserir a vitrine refrigerada, eu tive que ampliar as lojas. Então, são passos a cada tempo que eu tenho que ir tomando para formatar o negócio, para que eu possa inserir produtos que eu tenho vontade, que o mercado pede, né? E aí você fala muito de dado, e a gente escuta o cliente e pergunta, cara, o que você prefere, assim ou assado? Sabe, o cliente é muito um balizador nosso. Então, a gente tem 3 pontos. Existe o interno, que ajuda na definição do produto. Existe o franqueado, que vem com a sugestão. E existe o cliente, que vem com, eu acho que tinha que ter isso. Recentemente, a gente acabou de colocar pão na chapa e pão com requeijão. Era um produto muito pedido em São Paulo e que a gente não tinha. Então, a gente precisa, às vezes, voltar atrás, que tem toda a padoca, um pão na chapa, a gente precisa voltar atrás e colocar no negócio. Legal. Teve um dado que eu estava lendo esses dias para trás aí, que 60%, acho que da PwC, 60% dos empreendedores, eles não medem a margem por produto, por SKU. Uhum. Hoje você tem esse número? Margem por produto? Sim. Então, na hora que a gente vai fazer as DREs mensais, a gente já sabe qual produto tem melhor resultado. E com isso, até a tomada de decisão de ações comerciais são pautadas nesses produtos. Se a gente vai descontinuar um produto ou vai acelerar em determinado momento, você utiliza desses indicadores para tomar essa decisão. Muito. Então, eu sei que tem produtos que eu consigo dar mais desconto ou fazer compre 2 e ganhe 1 por conta da margem dele. O pessoal fica dando desconto, fica fazendo essas ações aí de leve 2, pague 1 de forma totalmente aleatória, né? Não é o caso aqui, é a métrica que você utiliza para tomar uma decisão dessa, né? Hoje sim, a gente utiliza muito isso, porque você não mata a rentabilidade do franqueado e você consegue chamar a atenção do cliente. Então, você ganha no volume, né, de pessoas que vem trazendo e também não acaba tendo prejuízo quando você faz uma ação dessa. Hoje vocês estão com quantas lojas? Em operação 260. E como é que é a gestão de supply chain disso? A gestão de cadeia? Esse foi talvez uma das maiores evoluções que a gente teve quando a gente conseguiu implantar um operador logístico. Esse operador logístico que nos atende hoje é o mesmo que atende Mac, Subway, grandes redes no Brasil. E lá ele concentra todos os nossos produtos. Então ele é responsável por comprar dos fornecedores, importar da Europa o produto e armazenar. E aí o franqueado, o que ele faz? Entra num portal de compras e seleciona, eu quero comprar café, quero comprar copo, quero comprar pão de queijo congelado, quero comprar requeijão refrigerado. Então, no mesmo caminhão vai as três tipos de cargas, secas, refrigeradas e congeladas. E aí o franqueado recebe semanalmente. Então, essa é a mágica que possibilita a gente estar de norte a sul do Brasil com padronização. Um vilão que você deve ter aí, monitorar quase que diariamente, é a ruptura. Porque se eu entrar numa loja dessa e não tem um produto que eu quero, praticamente, o que eu vim fazer aqui? Uhum. Um croissant, igual você falou, talvez um carro-chefe, ele, chega lá na loja não tem. Como é que vocês medem ruptura? Hoje vocês já tiveram problema com ruptura? E se tiveram, o que vocês fizeram para não ter mais? A gente implantou um setor dentro da empresa agora que é de cruzamento de dados. Então, ele analisa o quanto historicamente esse franqueado vem vendendo e o quanto ele vem comprando. Ótimo. Então, se a gente identifica que aqui está com uma venda muito mais alta do que ele está comprando,
a gente inclui no pedido dele o produto para ele não ter ruptura futura. E vocês analisam o histórico recente ou compara mês a mês ou faz um mix dessa análise? A gente olha os últimos 60 dias. Ah, entendi. E compara também com o mesmo período de crescimento que ele está em relação ao ano passado. A gente não chega a olhar o ano passado, mas a gente olha muito, beleza, tem o histórico de 60 dias, o que ele comprou e o que ele tem. Então, porque existe uma margem de segurança de estoque. Tá, sim. Tá? Só que aí eu acelero a análise nos últimos 14 dias. Então, coloca um peso ali. É isso aí. Então, aqui se eu vejo que, digamos café, ele deveria ter comprado ou ele vendeu na ponta 20 quilos de café, certo? Nos últimos 14 dias. E aqui ele comprou só 10 quilos de café, ele vai ter ruptura. Eu falo, possivelmente ele pode ter ruptura. Então já automaticamente ele insere no pedido. Já insere o pedido dele. Já insere no pedido do franqueado. Mas ele tem que dar lá um ok, né? Não precisa. Não, porque isso daí garante que... Porque às vezes passa no crivo dele. Sim. Então, para evitar que haja ruptura, o sistema automaticamente já insere. Então você faz uma análise histórica recente. Isso. E utiliza disso, casa isso com a compra e vai completando o estoque dele. Isso, porque aí o que acontece? Como eu tenho acesso no pedido que ele fez, digamos que hoje é, sei lá, quinta-feira. Então hoje ele tinha que fazer o pedido. E ele tinha que pedir 20 quilos de café. E no pedido dele, ele acabou pedindo 5 só. Então eu vou lá e acrescento mais 15 já automaticamente. Legal. Então é o que você falou dos 50-50. A matriz, a mais um, como a franqueadora, ela também ajuda ali na gestão do franqueado. E não é aquela, toma essa franquia, é assim que os processos funcionam, toma, e depois cobra royalty, digamos assim. Não, vocês estão ali também ajudando, pois né, uma ajuda dessa aí de evitar uma ruptura é fundamental para o empreendedor. Tá? Hoje, eu tenho um consultor que cuida de 20 lojas. Então, é como se ele tivesse um gerente private para ele. Sim. Que ele tenha acesso 24 horas na pessoa que vai resolver os problemas, que vai ajudar, que vai desenvolver as campanhas. Então, o trabalho é muito exigente nosso de qualidade do franqueado, porque a gente está o tempo todo preocupado com ele. Até porque isso varia de região para região. Tem região que vai ter um consumo maior de um croissant, a outra que vai ter de um bolo, que por aí vai, né? É isso aí. E se aprende, a curva ela acontece, você precisa de uma curva de aprendizado. Sim. Então, que nem quando você vai montar a franquia, você monta um pedido inicial. Mas tem regiões que performam mais tal produto. Então, eu preciso acelerar esse produto aqui para não ter ruptura. Então, também há um aprendizado com o consumo local, não só histórico de dados. Então, o varejo, eu acho que ele é muito isso. É a análise passada de histórico de dados com o que o mercado tá te dizendo na hora. Sim, assim. É a análise descritiva e a preditiva, sempre jogando junto ali, né? Isso aí, não adianta se jogar só com uma. A gente olha muito os dois para fazer... E o legal é que você olha a análise, você faz uma análise histórico recente. Eu gosto de analisar com o mesmo período, também comparar com os períodos dos anos anteriores. Mas querendo ou não, como o seu negócio também tem 5 anos, muda muito o padrão de consumo ali do consumidor, né? Muda. Eu acho que não dá pra você comparar agora o período de agosto que a gente tá com... Você vai ter que comparar com agosto do ano passado, mas era um outro produto, era uma outra... Enfim, no seu caso, né? Algumas coisas e algumas regiões, elas costumam ser um ciclo mais parecido. Uhum. Né? Por exemplo, Ouro Preto, eu sei que é uma cidade histórica. Sim. Então, Julho é uma cidade que tem muito turista, muita gente. Então, eu já sei que Julho... Tanto que o primeiro Julho, ele fez quase 50% do que fez esse julho desse ano. Por quê? Porque não estava preparado para aquele julho. Então teve ruptura, porque teve um acréscimo de aprendizado. Sim. E na época, né, teve um acréscimo, não estava preparado para isso, e aí acabou perdendo o faturamento. Hoje, eu já sei, faz 3 anos que hoje uma das melhores operações em julho é Ouro Preto. Por conta do histórico preditivo, né, que a gente tem, e o que já passou para a gente ter histórico tomar decisão. Legal. E hoje você pretende expandir mais? E se sim, é mais Brasil? É mais em qual região? Hoje, com as lojas maiores, as operações maiores, a gente está cada vez mais lapidando o ponto certo para colocar. Então, a gente está entrando em novos aeroportos no Brasil, estamos entrando em novos prédios comerciais, sabe? Que agora, com a operação que você consegue ficar, que tem produto para isso, a gente consegue atingir pontos mais estratégicos. Então, sim, a expansão continua
mas cada vez mais em ponto estratégico. Legal. E esse ponto estratégico, como é que você define que ele é um ponto estratégico? Qual dado que você olha? Esse é um setor que evoluiu muito também, que é o de análise de ponto, que a gente chama. Então, a gente olha dados sociodemográficos, olha dados de escolaridade, dados de fluxo de pessoas. Então, por exemplo, um prédio comercial, a gente acabou de abrir no Senesp, em São Paulo, que é um centro empresarial de escritórios e tudo mais. Então, existe uma população residente, que a gente chama, né, que são as pessoas dos escritórios, mas uma população passante. A hora que a gente olha esses dados e atinge um mínimo que a gente procura, a gente fala, legal, esse ponto tem um check. Ah, Agora, qual que é outro check? Qual que é o perfil do público? Público B mais, B menos, C mais, C menos. Outro check. Então, não é, aqui parece legal, vamos pôr. Não, então, existe uma série de checks que a gente tem que fazer para o negócio ser aprovado. então você define ali características que fazem com que o negócio dá certo, outras que fazem com que dá errado, do que você já tem hoje funcionando. Pega ali um ponto X, vai dando check, cruza, pô, isso aqui tem 87% de chance de dar certo. É isso aí. Então, como a gente tem cada vez mais histórico do que dá certo e o que não dá, eu consigo saber, se essa região é 100% comércio, cara, possivelmente não dê certo. Porque só tem lojistas que ficam nessa região e o público passante ele está muito para destino de compra e vai embora. Então eu preciso ter um polo que seja um polo fixo gerador, que é, por exemplo, um prédio empresarial. Qual que é a população residente desse prédio empresarial? 3.000 pessoas. Legal. Então já está dentro do check, que é o que a gente procura. Um prédio comercial tem que ter Qual que é o de perfil 2.000 ou 4.000 pessoas. É o sim ou não, né? Booleano. Booleano. Porque no final das contas, não adianta eu colocar em qualquer lugar, porque é uma loja que não vai performar, vai dar muito mais trabalho, vai dar um desgaste para a franqueadora, eu vou ter que investir muito mais, vai ter que ter muito mais visita. Então eu prefiro não abrir do que olhar e investir mais tempo num ponto certo. O seu negócio é basicamente dados, o tempo inteiro. E talvez esse setor aí de inteligência de expansão que você falou que montou seja o mais importante hoje na empresa. Hoje sim. Tanto que a gente frequentemente tem investido em contratação até de software terceiros. Hoje a gente já tem o principal software de georreferenciamento no Brasil, mas a gente, além dele, contrata serviços terceiros para análise com outro ponto, assim, mais cruzamento de dados. Para justamente saber, cara, se você colocar nessa esquina, mas tem que ser nessa esquina. Não vou falar que dá certo, mas pelos nossos dados, e principalmente comparando com o histórico das nossas lojas, está certo. Ela tem X%, tem 93% de chance de dar certo. É isso aí. De faturar tanto e tanto tempo, ela vai funcionar melhor no verão, no inverno. E o legal, que os dados eles vão dar talvez um panorama de 80% de assertividade, e os outros 20% é o in loco. Tem que ir lá verificar se realmente... Porque a gente já teve operações, né, no Nordeste, por exemplo, que eu troquei a operação, deu 60 metros. Então ela estava de um lado da rua, ela mudou 60 metros. Ela duplicou o faturamento dela. Cara, 60 metros não dá uma quadra, mas é o posicionamento da loja que estava no lugar errado. Então, como o software dizia, tem que estar nessa quadra, mas ele não falava qual o ponto exato da quadra. E aí, uma visita em loco faz a diferença de falar, o pessoal caminha por lá, não caminha desse lado da rua. Não, e o que eu acho mais legal dessa conversa aqui é que a gente está falando, poxa, está falando com uma das principais franquias do Brasil, de café, uma das principais. E até agora, a gente não falou nada de, você coloca inteligência artificial, você coloca um robozinho lá, nós estamos falando do básico. Análise de dados, ter um bom histórico, uma boa base de dados bem sólida, dados confiáveis, não são dados ou mais ou menos certo, dados certos. Uhum. E trabalho, operação em loco. A gente até agora não falou nada de, coloca uma AI lá para melhorar isso e aquilo. E a gente fica vendo que o empresário que às vezes não tem nem o básico, já está lá todo ansioso para implementar uma AI porque ele viu que o amigo ou alguém contou para ele que dá certo e ele não faz esse básico que você está falando, né? A gente olha muito, e isso é algo que eu brigo muito dentro de casa, para que a gente olhe para esses dados, principalmente para ações comerciais quando a gente faz. Então, como que a gente vai metrificar se uma ação comercial deu certo ou não? Uma maravilha. Tá? Hoje no Totem, o cara consegue colocar um cupom.
Então, o impulsionamento de uma arte no Instagram tem que ter um cupom, porque aí eu vou saber se aquilo lá trouxe ou não a pessoa, ou se foi o acaso daquele dia ter faturado mais. Às vezes é o que eu tava falando outro dia com o Rubens. Às vezes a gente tem que dar mais valor, talvez, para as não vendas do que para as vendas, né? Porque isso te ensina muito. Se você olha, o que eu estou fazendo de errado? Até uma atualização que vai acontecer agora, esse mês, no nosso software, é o cadastro do cliente. Então, até então, a gente tinha somente o cadastro via aplicativo. Hoje ele vai no Totem, ele vai colocar o telefone para começar a ganhar benefícios, e aí a gente vai mapear exatamente qual que é o perfil da pessoa, qual que é o sexo, qual que é a idade. Então, a gente vai ter a gente atende, sei lá, 5 milhões de pessoas por ano, né? Então, qual que é o perfil dessas 5 milhões de pessoas? É do sexo masculino ou feminino? Hoje eu tenho pesquisa em algumas lojas, mas vai ser muito mais assertivo a hora que eu saber exatamente que o Daniel vai na Mais Um toda quinta-feira de manhã e ele pede um cappuccino de ovo maltine. Por que não na quinta seguinte que ele não foi, eu mando o cupom para ele diretamente e aí a gente começa a utilizar a IA. Dani, hoje a gente viu que você não foi na Mais Um. Você não quer 15% de desconto para vir tomar teu ovo maltine? Era isso que eu ia te perguntar. O totem que vocês utilizam, ele de fato é algo que ali que melhora a experiência do cliente. Uhum. E você consegue casar isso com obter dados do cliente. Quais são os dados ali que você, poxa, tem que ter isso, tem que ter isso. E o que você faz com esses dados? Então, essa é uma evolução que a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo, porque durante muito tempo eu não coletei dados. E eu considero isso um... Dinheiro jogado fora, Total. rasgou. Porque não tem volta. É isso aí. Você falou que tem 5 milhões de clientes que você atende por ano. Por ano. Então a gente tá falando isso, cara, se a gente tiver variações, a gente deve ter atendido, sei lá, umas 20 milhões de pessoas. Vocês perderam os dados. Perdemos dados. Olha que absurdo isso. Ou seja, eu poderia ter 10% da população brasileira com dados, sabendo quantas vezes ele toma café, né, quantas vezes ele foi na Mais Um, quanto ele é recorrente. Quanto que ele reclamou, do que ele reclamou. É isso aí. Então, agora a gente tem investido muito nisso e já com a ideia da IA trabalhando junto. E isso vai ser... Eu estava com um grande parceiro agora que a gente está desenhando, uma ação futura, é justamente enviar cupons para as pessoas que consomem o produto dele com benefício. Você não faz isso de forma aleatória. Não, é muito assertivo. É saber que toda terça-feira a pessoa vai e come um croissant, um pão de queijo, mais um cappuccino. Talvez eu possa aumentar o ticket médio dela oferecendo uma bebida superior, porque ele nunca provou, um cappuccino especial. Então eu aumento o faturamento da loja pelo simples fato de eu sugerir ou dar uma oportunidade dele provar um outro produto. Só que você não foi lá e colocou uma AI que faz isso. Você foi lá, estruturou toda uma coleta de dados bem sólida, bem feita, para aí sim você ir para o próximo passo, que é acelerar essas ações que você tem, né? Porque também não adianta nada, como empreendedor, você coletar os dados e não fazer nada. Não, os dados eles dão o ritmo, mas eles é o data driven, ele te dá um norte, você pode seguir por ele, mas enfim, não saber o que fazer com ele também não serve de nada, né? Isso aí. Então, mas uma implementação dessa existe toda uma estrutura por trás para que a gente consiga implementar. E agora a gente está finalizando aí, acho que vai ser um ganho bem interessante para nós. E de desafios de tecnologia, quais outros você tem aí no seu backlog? A grande vantagem é que a gente teve um desenvolvimento de um software específico para nós. Então, quando eu falo que a TI me ajudou muito, foi muito na tradução do que o empreendedor precisa passar para o time de desenvolvimento de software. É porque é difícil deles conversarem, né? Total, eu vejo meus sócios pedem uma coisa e aí o time de desenvolvimento não entende, então eu faço esse meio de campo para falar, cara, é assim, ó, faz assim, sabe? Trabalho meio como um PO. Porque você veio da área de TI, você sabe traduzir isso, né? É isso aí, então facilita a tradução para que não tenha retrabalho. E aí isso nos auxiliou muito para ter um software que realmente fosse muito assertivo e atendesse às necessidades para o nosso negócio. Então ele cura muito as dores que a gente teria por conta de ser muito assertivo, desenhado e tudo mais. A gente já começa hoje com um relatório de IA. Hoje, todo final de dia, todo franqueado recebe um relatório da sua loja. A sua loja faturou tanto, via mensagem do WhatsApp, sabe? Então, sua loja faturou tanto, suas vendas no iFood foram tanto, seus produtos mais vendidos foram tanto, seu horário de melhor faturamento foi tanto, seus produtos. Então, ele já consegue... Você fala para ele onde ele piorou também?
Sim. Aham. Então ele faz a comparação com a semana passada. Ah, sua loja melhorou tantos por cento, piorou tantos por cento. E cada consultor recebe da carteira dele. Ah, então hoje o faturamento da sua carteira foi essa, as suas top 5 lojas foram essa, a tua loja que teve o pior decréscimo foi essa daqui, né? Então, por quê? Porque amanhã cedo ele já manda mensagem e fala, viu, você caiu 30% em relação à semana passada. E você também já manda alguma recomendação, sugestão de ação? Ainda não. Ainda não, porque assim, ó, cada ação, e isso é algo que eu tento evitar, ter um pacotinho pronto de ações. É porque senão o cara não pensa mais, né? Ele fala, pô, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. A gente personaliza cada um, porque não adianta, a franquia, cada um você tem que fazer um diagnóstico. Ela pode estar na mesma cidade, no mesmo bairro e na mesma rua. Eu tenho unidade na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, que precisa ter ações diferentes. Porque o polo gerador é diferente, porque o fluxo de pessoas é diferente e porque o ticket médio é diferente. Então, se eu tentar aplicar o mesmo remédio, a gente vai ter resultados diferentes. Entendi. Tá? Então, Não tem receita de bolo. foi abolido o pacote de Inclusive, além de não ter, não pode nem enviar para não deixar o cara enviesado ou ele não pensar de fato ali no que ele teve de problema, né? É proibido. O consultor não pode enviar, ele não pode utilizar um pacote básico. Se ele tem 20 unidades na carteira dele, ele não pode mandar a mesma ação para as 20 unidades. Uhum. Por quê? Porque aprendeu-se sobre diagnóstico. Então, algo que a gente foi evoluindo muito, e eu considero, acho que no mundo empresarial, o principal ponto de um bom empreendedor é ele saber diagnosticar o problema do seu negócio. Existe o PDCA, eu digo que a coisa mais difícil do PDCA é o C, que é de checar. Porque se todo empresário soubesse checar o seu negócio, aonde está o erro, ele não quebrava. Sim. Então, se a pessoa não sabe qual que é o problema dele em si, que ação que ele vai tomar assertiva? Eu nem sei o percentual, mas isso que você falou realmente existe. Você identificar o problema, você já resolveu 90% desse problema. Totalmente, porque você sabe qual remédio você tem que dar. Exatamente. Então, por isso que a gente treina muito o olhar do consultor para qual que é o diagnóstico? Então, e aí, de diagnóstico, existe uma série de fatores que a gente olha, que é a população em volta, de perfil de público, perfil do negócio, perfil dos baristas. Então, são fatores externos e fatores internos também. Né? Perfil da loja. Essa loja, adianta fazer uma ação para 30 pessoas sentadas aqui dentro? Não adianta, porque só cabe 5. Entendeu? Então perca tempo ali, de fato, identificando o real problema que você tem, né? Se você, de fato, ali, debruçar em cima daquele desafio e entender o problema, você vai atuar na causa raiz dele, não simplesmente ali intermediariamente e depois esse problema vai voltar a ocorrer lá na frente, talvez de uma forma até mais potencializada, né? Isso aí. Você tem, né, tentando fazer uma analogia com um médico, né, digamos que a pessoa está com tosse, né, se ela só der um xarope para acalmar a tosse, talvez lá na frente ela desenvolveu uma pneumonia. Exatamente. Porque ela não tratou, ela mascarou. Não tratou a causa raiz, né? Então, muitas vezes o franqueado se engana, ou não só franqueado, mas assim, o empresário mesmo que está na ponta do varejo, ele toma a decisão errada da ação errada. Né? Porque ele não entendeu qual que é o problema dele. Se eu pudesse falar alguma coisa do que o cara tem que se aperfeiçoar, é se aperfeiçoe em fazer um diagnóstico melhor do seu problema. Entenda de fato o problema. É isso aí. Porque você vai ser muito mais assertivo. E aí depois que vem a cereja do bolo para mim, entender o problema, saiba para quem delegar resolver esse problema, que aí você resolveu de fato. Porque tem que ter a solução, né? Tem que ter E tem aquela pessoa que executa melhor do que você a solução. E você saber identificar essas pessoas ali no dia a dia é o famoso sair da operação. Você delegou, você deu autoridade ali para as pessoas do time e eles vão trabalhar em cima de um problema que você já identificou realmente qual que é. Uhum. Não é um problema ali nebuloso, que você identificou ele 80%. Não, você identificou ele realmente todo. O Brasil é muito vasto porque existem empresas que você consegue delegar e tem empresas que você não consegue. Sim. Pelo tamanho, pelo porte da empresa. Né? Então, a gente... O empreendedor ele tem que ter essa noção. Será que eu vou ter que fazer porque eu não tenho ninguém para delegar? Ou, às vezes, eu não tendo ninguém para delegar, será que eu contrato alguém? Porque
porque às vezes você não tem tino nenhum comercial. Uhum. E é mais fácil você contratar alguém para fazer isso para você, porque você não tem essa habilidade, do que realmente você querer tentar bater a cabeça ali e acabar não conseguindo E gerar como é que você resultado. toma essa decisão? Eu acho que a capacidade de autoavaliação. O empreendedor ele tem que falar, será que eu consigo fazer e fazer bem feito? Porque uma coisa é conseguir fazer, outra coisa é conseguir fazer bem E feito. não ter mais esse problema, não voltar a resolver de verdade, né? Isso aí. Então, ele precisa ter essa consciência que às vezes ele não vai conseguir resolver aquilo de forma efetiva. E se eu não resolver isso, qual que é o impacto que isso vai ter no meu negócio no curto, médio e longo prazo? Vale a pena eu correr esse risco? É isso aí. Porque às vezes ele ou ele faz muito superficialmente o que deveria ser feito, e aí não gera o resultado e desiste, o PDCA ele fala muito disso, né? Então, que é o planejar, o fazer, o checar, beleza, ele checou qual que é o problema. E aí na hora de agir, corrigir ali, ele corrige de forma meia boca e a roda para de girar. Então ele precisa ter essa autoconsciência que às vezes ele pode ser o problema do negócio dele. E ele tem que passar para outra pessoa o bastão de talvez essa pessoa vai fazer melhor do que eu. E na sua cabeça e na sua visão ali, qual que é o principal trava dele não querer passar? É o ego? É o medo? É a falta de autoconsciência, porque ele não sabe que ele não é bom em executar aquilo. Eu vejo muito isso, que muitas vezes a equipe tem problema, porque a equipe é reflexo do dono, e você fala que ele precisa mudar e ele não muda, porque ele não tem autoconsciência que ele é o problema do negócio. Sabe? Então, a autoconsciência dá clareza para a pessoa agir de forma correta. Boa, legal. E agora, pensando em desafios aí, fechar o ano que vem, quais são os próximos passos da Mais Um? Boa. Acho que expansão a todo vapor. Então, a gente tem um plano de expansão de novo, bem arrojado, com um novo modelo, com novos produtos. Realmente fazer o brasileiro agora sentar, tomar um café, não só na rua, mas também em aeroportos, em shoppings, em cada vez mais lembrando isso a todo momento da marca. Então a gente está com essa robustez agora de expansão com lojas maiores. Esse é o grande desafio nosso. Ah, legal, boa. Bom, maravilha. Alguma coisa aí que a gente não falou? Cara, acho que não, foi bem bacana. Quem está assistindo, acho que precisa realmente entender, fazer, deixar dois pontos, né? Uma autoanálise do que ele tem de ponto forte, ponto fraco. Então, SWOTzinho ali, de boa, tranquilo. tanto do negócio quanto da pessoa mesmo. Porque, cara, eu mesmo como Vinícius tenho inúmeros defeitos. Eu tenho inúmeros pontos que meus colaboradores ou alguém de fora é melhor do que eu. Então, inúmeros. E eu preciso entender isso. E a hora que eu entendo, eu sei que esse ponto é melhor eu delegar do que eu tentar fazer e fazer meia boca. Eu já estou num momento que eu não posso mais ir batendo a cabeça errando. Eu tenho que fazer realmente de forma... Cara, alguém com mais especialidade do que eu precisa gerar esse resultado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a autoconsciência de gerar resultado. E o segundo ponto é diagnóstico do negócio. Você sabe exatamente o que teu negócio está precisando hoje? Se você não sabe, tira 2 dias para olhar de fora do teu negócio, sem aquele vício. Imagina se você fosse um consultor, se fosse contratar um consultor externo para o seu negócio, o que ele falaria para você? Eu acho que esse papel de sentar numa cadeira diferente do que a sua, olhar para o seu negócio, e aí olha com viés de marketing, olha com viés comercial, olha com viés operacional. Imagina que o Steve Jobs é teu conselheiro. O que ele falaria para a tua empresa que ele deveria melhorar ou aonde está o diagnóstico de erro? E muitas vezes a pessoa ela contrata um consultor só para validar o que ela já sabe, né? Mas ela precisa pagar alguém para escutar aquilo que ela, poxa, eu já sabia. É verdade. Então, às vezes é mais barato você sair, sentar na cadeira e também, e talvez como terceiro ponto, assim, quem quer ter o consultor, conselheiro? Eu acho que todo empresário tinha que ter alguém nesse sentido, porque vai fazer a diferença no resultado você ter um olhar diferente te ajudando a tomar decisões. Sim, de fora, né? Sem estar envolvido ali na operação, no dia a dia, né? Independente se é um mentor, se é um consultor, um conselheiro, todo empresário tinha que ter para dentro da sua empresa alguém que ele possa discutir
e olhar mais a fundo quais são os problemas que a empresa pode ter, diagnosticar melhor para tomar as ações melhores. Pô, legal. Boa. Aí sim, fechou. Fechou? Bom demais, sempre Boa. boa. É, bom demais, né? Agradeço aí demais. Agradeço você também aí que escutou, poxa, essa aula aqui do Vini. E, cara, tomar um cafezinho, né? Ou já tomou seu café hoje? Como é que é? Para quantas lojas tem aí no Brasil hoje? 260 no Brasil. 260 lojas, não é desculpa para não tomar um café. Não, né? boa, tem de norte a sul, aeroporto, onde tiver vai ter mais um café próximo Boa. de você. Maravilha. Então é isso, pessoal. Tomar mais um café e compartilhar esse episódio que foi incrível aqui com o Vini, tá bom? Um abraço. Valeu, Nos vemos na próxima. pessoal. Tchau, tchau.